E aí, alunos de engenharia, bora para mais uma aula de diagrama de esforços? Mas deixa eu te perguntar, você sabe calcular essa estrutura aqui em cima? Sabe calcular a força cortante, momento fletor e representar isso num diagrama? Não sabe? Então fica nesse vídeo aqui que você vai aprender do zero ao avançado como calcular momento fletor, força cortante. Mas antes de começar, se inscreve no meu canal, deixa seu like para apoiar o meu projeto e compartilha para todo mundo que quer ficar craque em resistência dos materiais. E bora lá para o nosso exercício. Para começar esse exercício, ele quer que a gente represente graficamente os diagramas de força cortante e momento fletor. Então vamos lá, vamos para o passo a passo. Para representar o diagrama de força cortante e momento fletor, primeiro eu preciso calcular as reações de apoio. Você lembra como que faz? Então vamos fazer o cálculo das reações de apoio. Para representar isso aqui, eu preciso saber que o ponto A ele tem duas reações de apoio. Então logo ele vai ter um VA e um HA, e o ponto C só tem uma reação de apoio. Até aí tudo bem, simples, né? A gente só está fazendo o diagrama de corpo livre, como é que a gente chama. Vamos fazer o seguinte, eu já sei que o H é zero, não vou nem calcular ele, porque não tem nenhuma outra força fora o HA na horizontal. Só tem um momento ali e as reações de apoio na vertical. Então vamos fazer o seguinte, a somatória das forças horizontais vai ser igual a zero, e quem que eu tenho na horizontal? Eu tenho o meu VA e eu tenho o meu VB. Então a somatória das forças horizontais será VA mais VB. Agora vamos partir para o momento. A somatória dos momentos no sentido horário em A será igual a zero. Calma, 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 calma. Deixa eu te explicar por que eu escolhi o ponto A e não o ponto C. Isso é sempre, sempre, sempre você vai fazer. Toda vez que você for calcular o momento para descobrir uma das reações de apoio, você vai escolher o ponto com maior número de reações. Qual é o ponto com maior número de reações? É o ponto A. Tem duas reações, a HA e o VA para cima. Então, por isso que eu escolhi o ponto A como origem para fazer a somatória dos momentos. Então, vamos lá, vamos seguir. A somatória vai ser o seguinte. Vai ser... Aqui, não esquece, tá? A gente não vai usar nada daqui. Vai ser o meu momento positivo ou negativo. Negativo, porque ele está girando no sentido horário. Eu vou usar o meu VB também. Com qual distância? O VB ele vai ter uma distância de L. Tá? Isso aqui tudo é L. Por quê? Vamos lá. L, metade de L, mais metade de L, vai dar 2L sobre 2. Corta, corta, L. Então, o meu VB terá uma distância de L no sentido anti-horário. Então, ele será positivo. Vai ficar dessa maneira aqui, e tudo isso será igual a zero. Isolando o meu VB, eu vou ter que o VB é igual ao momento, esse momento aqui é m0, dividido pela distância, que é L. Opa, eu já sei então o valor do meu VB. Será que se eu substituir na minha equação 1, que é aquela de cima, eu consigo saber o valor de VA também? Consegue. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Substituindo 2 em 1, o valor do meu VA será menos o momento dividido por L. E aí eu vou fazer uma observação, tá? Eu aqui nesse desenho, eu representei o VA para cima. Mas na verdade ele está para baixo, por isso que o sinal deu negativo. Então vamos adotar agora ele para baixo. Tá? Não precisaria. Você poderia fazer carregando esse sinal negativo nas próximas partes. Mas eu vou representar para baixo e vai ficar assim. Tá vendo? Ela ficou aqui na parte de baixo. Não precisaria. Por que eu fiz uma seção? Deixa eu explicar antes de calcular. Eu fiz uma seção porque eu preciso saber o que está acontecendo na minha estrutura em cada parte. Por exemplo, de A até B,
houve uma mudança ali, houve uma descontinuidade, foi aplicado um momento. Então, eu vou calcular, vou fazer um corte ali no B, bem com a gilete. E aí, quando eu cortar, o que acontece? Eles estão sendo unidos. Quando eu corto, começam a aparecer as forças que mantêm eles unidos, as forças internas, que vai ser a força cortante e o meu momento fletor. Uma outra observação. Por que eu adotei o meu momento fletor? No sentido anti-horário e a minha força cortante para baixo. Geralmente, por convenção, quando a gente faz um corte, a gente coloca nesse corte o sentido positivo pela convenção. E qual é o sentido positivo dessa convenção? A força cortante, toda vez que ela girar a minha barra no sentido horário, ela será positiva. E toda vez que o meu momento tender a tracionar, tá vendo aqui? Esticou as fibras de baixo do meu braço, ele será positivo. Então, toda vez que ele tracionar as fibras de baixo, o momento será positivo. E toda vez que o momento tender a girar a minha barra, o meu corpo no sentido horário, ele será positivo. Então, por isso, aqui eu adotei eles com esse sentido. Paulo, mas eu posso adicionar, colocar essa seção com sentidos contrários? Pode. A única coisa é que o teu sinal vai dar diferente, mas você pode também. Eu estou adotando a convenção, que é o que está geralmente no padrões de livros. Ponto final. Vamos lá, vamos seguir para o nosso exercício. Para resolver esse exercício, na seção 1, eu vou fazer a somatória das forças horizontais, iguais a zero. Quem eu tenho de força horizontal? Eu tenho o meu MO para baixo e a minha força cortante. Se eu isolar a minha força cortante, vai ficar com o valor de menos o momento, que é o momento zero, dividido por L. Então, eu já tenho aqui na minha seção 1 a minha força cortante. Vamos calcular esse momento aí que surgiu da minha reação interna, da minha força interna. A somatória dos momentos em zero, então minha origem será aqui, tem que ser zero. Quem eu tenho causando o momento? Eu tenho essa força aqui de reação no sentido horário vezes a distância x. Então vai ser menos, é do sentido anti-horário, desculpa, vai ser positivo vezes a distância x, tá vendo aqui a distância x, mais esse momento aqui que é positivo porque ele está no sentido anti-horário. Isolando o meu m, eu vou chegar que o valor é menos m0 vezes x dividido por L. Pessoal, essa foi a minha seção 1. Então, o que eu descobri? Vamos entender o que eu já descobri. Eu descobri na parte AB o que está acontecendo, qual é a minha força cortante e qual é o meu momento. Vamos fazer uma análise que eu não tinha colocado, mas eu vou representar aqui. Você consegue enxergar que da seção AB, a minha força cortante, ela não varia em função de x? Então, como é que eu representaria ela? Representaria com uma reta. Então, na seção AB, eu já sei que vai ser menos o momento dividido por L até B. Então, vai ser uma constante, vai ser uma reta. E o meu momento? O meu momento, ele varia na minha barra em função de x. Então, se eu tiver... ele tá ali a distância meio, né? Se eu tiver uma distância aqui, o momento vai ser diferente. Uma distância aqui, vai ser diferente o momento também. Então, eu quero que vocês enxerguem o que a gente calculou. Não só colocar os números ali e representar o diagrama. Isso vai te facilitar quando você for fazer cálculos de momento de fricção, né? Que você vai trabalhar com momentos, momento máximo. Então, eu quero que vocês entendam outra coisa. Isso, né? Outra coisa, o sinal negativo. Percebe que é uma equação do primeiro grau? Porque esse x aqui, ó, está elevado a 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Lembra da equação do primeiro grau que toda vez que o meu coeficiente for positivo, vai ser uma reta subindo. E toda vez
que o meu coeficiente for negativo, vai ser uma reta descendo. Eu já olhei o que acontece de A até B, agora eu vou olhar o que acontece de A até C. E aí eu cortei novamente, vão aparecer reações internas, que eu adotei o sentido positivo. Então vamos relembrar. Sentido horário positivo da minha força cortante. O meu momento tracionando as fibras de baixo será positivo. E aí vamos fazer o cálculo das forças horizontais igual a zero, ou verticais igual a zero, e o meu momento fletor com a origem aqui, tá? Sempre lembrar, origem aqui igual a zero. Então vamos lá. Somatória das minhas forças em Y será a minha força aqui, a minha reação A para baixo, então ela vai ser negativa, e a minha força cortante negativa. Logo, a minha força cortante será menos o momento zero dividido por L. Agora vamos fazer o cálculo dos momentos. A somatória dos momentos em M, no sentido anti-horário positivo, será. Teremos aqui essa força girando no sentido horário, então ela será positiva com a distância de x. Teremos esse momento aqui, ó, consegue enxergar? Girando no sentido horário, então por isso que ele é negativo, e mais o momento da minha reação interna. Isolando o meu M, que é o que eu quero saber, eu vou chegar nesse resultado aqui. Perceba que o momento zero aqui, ele aparece nas duas parcelas. Então, vou colocar em evidência ele, e ele vai ficar dessa maneira aqui. Vamos representar isso num gráfico. Representando a força cortante. Lembra que eu falei que a força cortante, olha lá na seção 1 e na seção 2, elas são iguais. E ao longo da barra, ela não depende de x. Então, ela não vai variar conforme a distância que você está analisando ali na tua estrutura. Então, logo, as duas serão uma reta. Então, como é que vai ficar? Vai ficar, como ela é negativa, vai ficar na parte de baixo do meu gráfico. Olha aqui. Aqui é a parte zero, né? Então, tudo que for para cima é positivo, tudo que for para baixo é negativo. Então, a representação da minha força cortante será dessa maneira. Vamos lá, agora vamos olhar os momentos. Quando a distância for zero, na minha seção 1, lembra que a gente calculou que vai ser zero? Então, meu diagrama vai começar aqui. E quando a minha distância for L sobre 2, nesse ponto aqui, vai ser menos o momento zero sobre 2. Como que eu represento isso no gráfico? Lembra que eu falei que é uma equação do primeiro grau, ax mais b, onde a reta será decrescente. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Vamos analisar agora a seção 2. Quando o meu momento for, quando a distância for L, né, que é o total da distância, vamos ver como que fica. Vai ficar, ao invés de x, eu vou substituir aqui, ó, por L. Isso aqui vai dar menos 1, menos 1 com 1. O meu momento vai ficar igual a zero. Então, quando o comprimento for L, que é o total, ele vai chegar aqui. E quando a minha distância for L sobre 2, que é nesse ponto aqui, né? L sobre 2 é nesse ponto aqui. Como é que vai ser o meu momento na seção 2? Eu vou substituir o x por L sobre 2 e vai ficar dessa maneira aqui. Cortando o L, vai ficar 1 menos meio, vai ficar m0 dividido por 2. Então, ele será representado dessa maneira aqui. Por que que foi uma reta aqui em cima? Porque ele é positivo, tá? E ele foi representado na parte de cima. Lembrando que aqui é a minha parte positiva do momento e aqui é a minha parte negativa. Tudo bem? Ficou claro essa parte? E aí eu queria fazer uma observação. Por que que as duas retas foram decrescentes? Porque aqui, ó, na minha equação,
o coeficiente ele era negativo. Independente se o resultado vai ser positivo ou negativo, a minha equação era com coeficiente negativo, então minha reta seria decrescente. E é assim que a gente representa o gráfico de diagrama de esforço cortante e de momento fletor. Pessoal, eu tentei fazer bem passo a passo, para que vocês não tivessem dúvidas de como representar. E se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no meu canal, deixa seu like e compartilha. E é isso aí, valeu pessoal, e bora para o nosso próximo vídeo.